que o servo de Deus vai trazer para os nossos corações. Seja muito bem-vindo, pastor Alex, a paz do Senhor e que Deus te abençoe e te use poderosamente neste momento. A paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus seja com sua vida, pastor Beto, sua família e toda a igreja do Senhor que está nos acompanhando nesse culto de celebração ao nosso Deus. Todos os domingos, nós nos congregamos na Gileade José Walter e juntos adoramos ao Senhor. Mas nessa noite especial, nós estamos realizando o nosso culto através da internet, a fim de que o povo de Deus cultue ao Senhor em uma ação que busque trazer alimento a todos os nossos amados em Cristo. Adotamos essa medida em virtude do crescimento dos casos de pessoas infectadas pelo coronavírus. Assim, em cada lar, nós estaremos celebrando nesta noite ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, unido pelo amor do Pai, em nome do Filho e na unção do Espírito Santo. Eu quero iniciar minha reflexão com uma pergunta. Como explicar o que está acontecendo no mundo hoje? Certamente esta questão não tem uma resposta fácil. E diante da enxurrada de notícias trágicas que avassalam nossas mentes diariamente, desde que o coronavírus começou a se espalhar de forma global, é difícil não se assustar e pender para o medo. Mas nesta noite quero falar-lhes que podemos encontrar a resposta de como vencermos o medo. Por isso que escolhi como tema de nossa reflexão o amor do Pai. Pois ao sabermos que somos amados pelo Pai, isso nos traz esperança. Nada se compara a sentir-se amado pelo Pai. Esse amor nos transforma de tal modo que nunca seremos a mesma pessoa a partir desse instante. Fomos escolhidos para uma jornada onde seremos testados e descobriremos realmente de que estamos feitos. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade que nos ajudará nesta jornada. Lembre-se, nada poderá nos separar do amor de Deus. Para que não sejam as minhas palavras, convido a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versos 28 a 39. E então nos apropriaremos de alguns dos ensinos mais valorosos, mais valiosos na nossa caminhada com o Senhor. Leiamos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele? E de graça todas as coisas. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, é essencial sabermos que no tempo em que Paulo escreveu essa carta,
O povo de Deus passava por sofrimentos e grandes dificuldades, mas eram sustentados pela esperança da glória. Não é muito diferente dos dias atuais, em que o medo e a insegurança atemorizam as pessoas em todo o mundo. Esta passagem é de uma beleza singular, pois traz uma declaração do amor de Deus para nós. O teólogo e escritor Franklin Ferreira declara que em Romanos 8, de 28 a 39, Paulo nos mostra que a esperança cristã está solidamente firmada no inabalável amor de Deus. Inicialmente, no verso 28, encontramos 5 certezas inabaláveis do amor de Deus. Diz o verso 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. A primeira certeza que nós temos é que Deus age em nossas vidas. Ou seja, Ele age incessantemente, energicamente e propositadamente em favor do seu povo. Esse é o cuidado de Deus com as nossas vidas. A nossa segunda certeza inabalável é que Deus age para o bem do seu povo. Tudo o que Deus faz é bom em si mesmo e, portanto, a sua ação visa a nossa salvação. A nossa terceira certeza é que Deus age para o nosso bem em todas as coisas. Todas as coisas incluem também os sofrimentos pelos quais temos de passar. Eu sei que é muito bom quando nós estamos passando dias de tranquilidade, coisas que nos são favoráveis. Mas nem tudo acontece de forma a nos trazer alegria, satisfação. Muitas vezes passamos momentos de tristeza e dor. Mas mesmo nesses momentos, Deus tem os seus planos eternos para nossas vidas. A quarta certeza que temos é que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Essa ação de Deus não indica uma salvação de caráter universal. Não, não indica que todos serão salvos no final das contas. O texto nos diz que Ele age para o bem daqueles que o amam. Em outras palavras, Ele age em favor dos seus filhos, daqueles que são o seu povo. Nossa quinta e última certeza é que fomos chamados segundo o propósito de Deus. Assim, ficamos sabendo aqui que Deus tem um propósito salvador para as nossas vidas e age sempre de acordo com este propósito. A nossa vida, o que nos acontece, não é sem propósito, pois Deus está no comando, Deus está no controle, dirigindo cada situação de acordo com o seu objetivo final. Mas o amor do Pai não é observado claramente através de 5 apenas momentos na nossa vida. 5 afirmações incontestáveis estão contidas nos versos 29 e 30. A palavra de Deus diz, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Amados, estas afirmações são verdadeiras declarações do amor do Pai. A primeira afirmação diz, aos que de antemão conheceu. A presciência revela o amor peculiar e soberano de Deus. No hebraico, o verbo conhecer expressa muito mais do que um mero conhecimento intelectual. Ele denota um relacionamento pessoal de cuidado e afeição. Portanto, se Deus conhece as pessoas, Ele sabe o que se passa com elas. E quando se diz que o Senhor conhecia os filhos de Israel, por exemplo, significa que Ele cuidava e se preocupava com eles. Do mesmo jeito, o Senhor cuida de nós. A segunda afirmação diz que também os predestinou. O verbo predestinou no grego significa decidiu de antemão. Foi Deus que decidiu soberanamente.
Paulo menciona no verso 29 dois propósitos da predestinação. O primeiro é nos fazer conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, nos tornar como Jesus. Que coisa maravilhosa, queridos! Sermos iguais ao Senhor Jesus. O segundo propósito é que a predestinação, ela se faz necessária para que Jesus passe a ser o primogênito entre muitos irmãos. Você é chamado de irmão do Senhor. E com isso nós desfrutamos de toda a comunhão dessa nova e grande família de Deus, que é a igreja. Mas há uma terceira afirmação. Ele diz, também chamou. O seu chamado chega às pessoas por meio do Evangelho. Foi assim que fui alcançado e que você foi alcançado, pela pregação da palavra de Deus. Quando esse Evangelho é anunciado com poder, as pessoas lhe respondem com a obediência da fé. Aí é que se sabe que Deus as escolheu. Assim, a evangelização é indispensável, pois é exatamente a pregação o único meio estabelecido por Deus para que o seu chamado chegue às pessoas e desperte a sua fé. Mas na quarta afirmação, vemos a declaração que ele também justificou. Aqueles que creem são justificados pela fé. Tudo o que não tínhamos condições de fazer, Cristo fez por nós, aleluia! A sua obra consumada na cruz satisfez a justiça de Deus e desviou de sobre nós a ira do Senhor, levando-a ele, Jesus, sobre si. Portanto, só podemos chegar a Deus por meio da fé em Jesus, pelo qual somos declarados por Deus como justificados. Na quinta afirmação, ele diz que também glorificou. Paulo nos ensina que este é o estágio final do processo da salvação. É a bênção final das promessas do Senhor para quem conheceu de antemão, para quem predestinou, para quem chamou e para quem justificou. Assim, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Diante do amor do Pai que nos foi revelado através dessas 5 certezas inabaláveis e das 5 afirmações incontestáveis, Paulo nos pergunta no verso 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Ou seja, depois de vocês saberem desse grande amor, qual é a reação de vocês? O que vocês farão? Paulo responde à sua própria indagação através de 5 perguntas. Ele quer que as pessoas reflitam sobre isso. É o que encontramos nos versos 31 a 39. A primeira pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? O início dessa pergunta faz toda a diferença. Paulo usa a expressão, se Deus é por nós. Caso contrário, a pergunta ficaria, quem será contra nós? E nesse caso, querido, certamente, nós teríamos uma enxurrada de inimigos, pois o mundo nos odeia, o adversário mais poderoso, que é o nosso pecado, nos odeia, a morte continua uma inimiga, mesmo derrotada, mas não foi destruída, e o diabo e seus anjos malignos trabalham todo o tempo para nos derrotar. Além disso, muitas vezes estamos rodeados pelos fatos mencionados no verso 35, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, e não temos a menor condição de enfrentá-los. Mas aqui existe e ocorre a intervenção da graça. Os eleitos de Deus não poderão ser derrotados por ninguém, muito menos pelo coronavírus, porque Deus é por nós, aleluia. Segunda pergunta, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Um proeminente pregador evangélico do século XIX, de nome Otávio Winslow, ele fez a seguinte pergunta, quem entregou Jesus para morrer? E a sua resposta foi, não foi Judas por dinheiro, nem Pilatos por medo, nem os judeus por inveja, mas foi o Pai por puro amor.
E esse amor, comprovado na cruz, é a nossa garantia da contínua e constante graça de Deus atuando sempre em nossas vidas. A expressão, se Deus não poupou o seu próprio filho, aponta para o alto preço que Deus teve que pagar para termos agora a certeza de que Ele nos dará graciosamente todas as coisas. Deus não poupou o seu próprio filho por amor a você, por amor a cada um de nós. A terceira pergunta é: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Aqui o argumento de Paulo é que nenhuma acusação pode ser formulada contra nós, uma vez que Deus, o supremo juiz, já nos declarou justos diante do seu tribunal. Alguém poderia dizer: pastor, minha consciência me acusa. O diabo, aquele que Apocalipse 12:10 chama de o acusador de nossos irmãos, me acusa. Além de muitas pessoas que certamente têm prazer em me apontar um dedo acusador. Entretanto, amados, nenhuma destas acusações tem condições de subsistir, pois agora nenhuma condenação existe em seu tribunal contra nós, pois ele agora nos vê em Cristo Jesus. Glória a Deus. A quarta pergunta: quem os condenará? Muitos gostariam de nos condenar. Algumas vezes, o nosso próprio coração nos condena, para não falar dos inimigos do Evangelho e de todos os demônios do inferno. Mas Cristo morreu em nosso lugar, exatamente para nos livrar de toda e qualquer condenação. Lembre-se que Jesus está agora à direita do Pai, intercedendo constantemente por nós e pelas nossas fraquezas. É Ele o nosso advogado fiel. Na quinta e última pergunta, ele faz: quem nos separará do amor de Cristo? Esta última pergunta alcança o ponto mais alto entre todas as perguntas anteriores. Talvez por este motivo, Paulo descreva com tantos detalhes a impossibilidade deste fato ocorrer. Assim ele faz uma amostragem de dificuldades e adversários que poderiam ser considerados capazes de interpor-se entre nós e o amor de Deus. Conforme lemos nos versos 35 a 39, será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E a sua resposta é convicta e clara. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amados, nada nos pode separar do amor de Deus. Possivelmente todos vocês possam concordar com esta declaração. Inclusive se emocionar ao ler esta passagem em Romanos. Contudo, infelizmente, alguns ainda não têm vivido essa realidade. Tenho percebido cristãos falarem do amor de Deus quando tudo está indo bem. Porém, a conversa muda quando as circunstâncias se tornam difíceis. Será que Deus somente nos ama quando as coisas vão do jeito que nós desejamos? O amor de Deus por nós não depende das circunstâncias que estamos vivendo. Ele nos ama porque somos os seus filhos. E somos os seus filhos porque Cristo nos chamou a segui-lo. E respondemos a esse chamado, porque o Espírito Santo nos transformou. Por esta razão, temos a certeza de que o Pai nos ama, qualquer que seja a situação em que nos encontremos. O bispo Giuseppe Rossello, da Igreja Anglicana, destaca 3 verdades que precisam sempre ser lembradas quando consideramos o amor de Deus. A primeira verdade: o amor de Deus por você não depende das suas razões. Nós podemos ter razões e argumentos que façam sentido para nós. Contudo, o amor de Deus nem sempre seguirá o raciocínio humano. O coração de Deus tem razões para nos amar que às vezes a nossa mente não poderá compreender. Segunda verdade: o amor de Deus por você não depende das suas circunstâncias. Nunca podemos ter segurança das coisas pelo que estamos vivendo, já que as
circunstâncias mudam do dia para a noite. Veja o que está acontecendo por conta do coronavírus. Contudo, Deus não muda. Ele sempre é presente. O amor do Senhor é eterno. Terceira verdade, o amor de Deus por ti não depende dos teus sentimentos. As emoções são uma parte importante de quem somos. Não temos como negar a importância dos sentimentos. Porém, temos que ter muito cuidado quanto aos sentimentos dirigirem as nossas decisões e definirem em que acreditamos. Ora, em determinado momento, declaramos o nosso amor. Logo depois, desamamos. As nossas emoções são influenciadas por muitos fatores, inclusive externos. Contudo, o amor de Deus é diferente. Ele é sempre verdadeiro. Se você vive tais verdades, terá sempre a certeza de que o Senhor não te abandona e sempre estará contigo todos os dias da sua vida. Em cada circunstância, Ele está atuando para o teu bem. Por muito difícil que seja o que você está enfrentando, Deus te ama e vai estar contigo. Inclusive, naquelas situações dramáticas e catastróficas, o Senhor está contigo. Deus está ao teu lado. Seu Espírito habita em ti, trabalhando para o teu bem e operando em ti a plenitude do seu propósito para a tua vida. É por isso que Paulo declara: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Meu amado irmão, tenha sempre a absoluta certeza de que o Pai está escutando as tuas orações e olhando para ti com seu eterno amor. Por muitas que sejam as lutas e dores, saiba que Ele jamais te desampara. O Pai continua conosco. Enquanto caminhamos pelas tribulações, sejamos agradecidos ao nosso Deus pelo seu amor eterno e a sua maravilhosa graça. Se você que está acompanhando essa live nunca teve um encontro com Deus e nunca descobriu o amor do Pai por ti, te convido a se ajoelhar nesse momento, acalmar o teu coração e orar a Deus para que Ele se revele na tua vida como nunca antes e que aquele medo que tem roubado a tua comunhão com Deus, a tua alegria da salvação, creia que o Senhor poderá te restituir esta alegria. O Senhor poderá eliminar todo o medo. Confia no Senhor. Creia no Deus da tua salvação. Que Deus em Cristo te abençoe, meu querido. Abençoe tua família. Abençoe a Igreja Cristã Gileade no José Walter e a todos aqueles que estão sendo alvos dessa ministração. Em nome de Jesus Cristo. A paz e a graça do Senhor. Glória a Deus, meu pastor e amigo Alex, por esta mensagem poderosa que você trouxe aos nossos corações. Certo?